De Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no seu capítulo 14, e o verso do número 15. Enquanto os irmãos procuram a poderosa palavra de Deus, eu quero glorificar a Jesus por essa oportunidade de, há 23 anos, fazendo menção e exposição da sua sacrossanta palavra. Agradeço a Deus pela vida do pastor dessa congregação, tive o prazer de conhecer. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, pela vida da sua esposa. Deus abençoe sua família, todos os irmãos aqui nessa noite. Que Deus de Cristo possa nos abençoar. Amém? Amém. João capítulo 14, versículo do número 15 e 16. Se vós me amais e obedecereis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece porque não vê, e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, quando isso irmãos assentos, nós ouvimos a palavra de Deus. A pneumatologia é o verbo derivado de duas palavras gregas, pneuma, espírito, e logia, estudo ou tratado. Por isso a palavra pneumatologia quer dizer estudo, tratado do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade. E eu vos afirmo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade. Porque alguns heréticos tentam desqualificar o Espírito Santo como uma pessoa. Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, verso 30, São Paulo disse: e não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Se a Bíblia está dizendo não entristeçais, é porque está nos informando que o Espírito possui sentimento. E se ele possui sentimento, logo ele é uma pessoa. O Espírito Santo fez parte da criação do universo. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e também a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor se movia, pairava sobre a face das águas. Logo aqui é uma tipologia segundo o Espírito Santo. Porque antes de Cristo Jesus entrar em nossas vidas, nós se deparávamos com terra sem forma e vazio. Mas a partir do momento que levantamos as nossas mãos para cima e aceitamos Cristo como nosso Senhor, Ele não só nos deu forma, mas também preencheu esse vazio com o Espírito. Porque existem vazios dentro do homem que os prazeres desse mundo não podem preencher. Tem vazios dentro do coração do homem que o dinheiro, a fama, o poder, a bebida, o cigarro, as drogas, noitada, sexo, não tem poder para preencher esse vazio. Santo Deus. Que somente o Espírito Santo de Deus que tem poder para preencher dentro do homem. É por isso que nós acompanhamos através dos meios de comunicações, televisão, web, rádio, internet, algumas pessoas que até têm uma vida econômica voluntária, uma vida econômica positiva, mas que estão tirando, estão ceifando as suas próprias vidas, porque aquilo que elas têm não consegue preencher esse vazio. É por isso que muitas vezes alguém não consegue te entender, porque vê você na prova, mas está de cabeça erguida. Alguém não consegue te entender porque vê a enfermidade chegar e você mantém a esperança confiando em Deus. Alguém não consegue entender porque as portas se fechou e mesmo assim você mantém confiante, acreditando em Deus. É que muitas pessoas não sabem que o maior
motivo da minha e da sua alegria nunca esteve naquilo que nós temos, mas sempre esteve naquilo que nós possuímos. O Espírito Santo de Deus é que faz a diferença. É verdade, Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo também fez parte da criação do homem, diz o texto, que após o Senhor soprar sobre as suas narinas um fôlego de vida. Logo aqui o texto fazendo a exegese do texto está nos informando que é o Espírito Santo que tem o poder para dar vida ao homem. Eu não sei da forma que você chegou nessa noite, mas o Espírito Santo ele está aqui, irmãos, e ele veio trazer vida para a tua vida. Até chegou sobre essas portas, morto espiritualmente, mas hoje é noite que o Espírito Santo vai reavivar a nossa vida, vai trazer vida para aquilo que está morto. Deus deu uma ordem bem clara para o homem, para não comer do fruto que ele tinha proibido. Diz o texto que a serpente começa a induzir o coração da mulher, que ela pega do fruto e oferece também esse fruto para o seu companheiro. Diz o texto que quando eles comeram do fruto, os seus olhos se abriram e ele estava como Deus, conhecedor do bem e também do mal. Observamos que antes do homem e da mulher comer do fruto que Deus tinha proibido, os seus olhos estavam fechados para o pecado, mas estavam abertos para Deus. Aleluia. Mas quando comeram do fruto, aleluia, os seus olhos se abriram para o pecado, mas se fecharam para Deus. O homem sai da primeira dispensação da inocência e passa para a segunda dispensação, que é a consciência. Nós sabemos que temos 7 tipos de dispensação. A primeira dispensação é a inocência, a segunda dispensação é a consciência, o terceiro é o governo humano, o quarto o patriarcal, a quinta lei, a sexta graça e o 7º milênio. Antes de um homem pecar contra Deus, os seus olhos estavam fechados para o pecado, estavam fechados para o mundo, mas se encontrava aberto para os seus olhos se fecharam para Deus. Diz o texto que eles perceberam que estava nu e se fizeram folha de figueira para cobrir a sua nudez. A folha de figueira simboliza as tentativas humanas de a si mesmo propor a veste da salvação. Mas diz o texto que o Senhor procura no Éden e começa a clamar: Adão, Adão, onde estás, Adão? Observe que Deus estava onde se relacionava com o homem, mas o homem não está mais aonde se relacionava com Deus. Não foi Deus que voltou no culto, foi o homem que voltou no culto. Não foi Deus que não estava presente, foi o homem que se ausentou de Deus. Mas Deus está procurando o homem, Deus está procurando alguém nessa noite. O pecado tem o poder de trazer a vergonha, o pecado tem o poder de trazer o medo, mas através de Jesus Cristo, Ele levou sobre si nosso medo, levou sobre si a nossa vergonha, levou sobre si os nossos temores, e Ele está te procurando, porque Ele está te procurando nos cultos e não te acha mais. Ele te procura na EPB e não te acha mais. Ele te procura nos montes, também não te acha. Te procura na vigília, também não te encontra. Às 3 horas da madrugada, quando você dobrava o teu joelho para falar com Deus, Ele também está lá e não te encontra. Aonde você está? E Deus está te procurando, Ele está te achando. Aleluia! Grande Deus. Diz o texto que o Senhor fala: onde tu estás, Senhor, eu me escondi. Porventura comeste do fruto que eu te proibi para que não coma, Senhor? A mulher que tu me deu, ela me deu fruto e eu comi. Diz o texto que o Senhor começa a aplicar a sua sentença. Ele distribui a sua justiça para o homem, para a mulher, para a serpente. Diz o texto que o Senhor fala da semente da mulher que caiu.
nascerá um que esmagará a sua cabeça, Aleluia. dizendo: homem, você vai ter que trabalhar para o teu sustento, mulher, o teu prazer vai ser todo para o teu esposo, serpente vai rastejar pelo resto de sua vida. Aleluia. Deus, que o Senhor fala, mulher, você ferirá a cabeça da serpente, mas a serpente lhe ferirá o seu calcanhar. Quando que a serpente feriu o calcanhar da mulher? Quando nosso Cristo estava pendurado na cruz do Calvário, lá a serpente feriu o calcanhar da mulher. Mas diz o texto que o Senhor faz veste de animais para cobrir a nudez do homem. Se nós paramos para pensar, quem pecou contra Deus não foi o animal que foi morto para fazer a veste para o homem. Quem pecou contra Deus foi o homem, mas na tipologia apontada para Cristo, que é o inocente morrendo no lugar do culpado. Aleluia. Se nós estamos aqui nessa noite, irmão, é porque o nosso Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele se ofereceu para pagar o preço no nosso lugar. Você sabia que a cruz não era dele, a cruz era nossa. A coroa de espinho também não era dele, era nossa. A traição não era dele, era nossa. Aquela negação não era dele, também era nossa. Aquela lança que furou o seu lado direito também não era dele, era nossa. O Gólgota não era dele, era nossa. A via dolorosa não era dele, era nossa. O Getsêmani não era dele, era nossa. Mas por nos amar, ele se ofereceu para pagar o preço no nosso lugar. Quantos podem nessa noite? Muito obrigado, porque o Senhor se ofereceu para pagar o preço no nosso lugar. Estamos aqui nessa noite, não tem meritocracia, não tem meritocracia. É a graça de Cristo que está na nossa vida. Aleluia, O Deus. homem perdeu o Espírito Santo que havia dentro de si. Meu Deus. O texto diz que a população começa a crescer, a se multiplicar, e Deus olha para aquela cidade e decide destruir aquela cidade, porque o seu pecado já estava cheirando mal aos olhos do Senhor. E diz o texto que Deus decide poupar, salvar um homem que era justo, um homem que era temente. E diz o texto, enquanto ele está na arca com seus 3 filhos, sem cães Javé, e com as suas esposas, diz o texto que Noé ele solta uma pomba para ver se as águas tinham se abaixado. A primeira pomba que Noé solta, ela vai e regressa. Na tipologia aponta para a primeira vinda do Espírito Santo, que foi da criação do universo. Mas a segunda pomba que Noé solta, ela vai e regressa trazendo um ramo de oliveira em seu bico. Da tipologia aponta para a segunda vinda do Espírito Santo, que foi da vida e do batismo de Jesus Cristo. Mas a terceira pomba que não era solta, ela vai e nunca mais regressa. É a terceira vinda do Espírito Santo, que vem em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Deixa eu te falar uma verdade: o diabo não te odeia, não é pela conta bancária que você tem, o adversário não te suporta, não é pelo seu diploma, não é pela sua oratória, não é pelo seu carro importado, sua casa boa, mas o adversário não te suporta, porque você é morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito se manifestava, usava profeta, usava sacerdote, usava rei e voltava para o céu. Mas através de Jesus Cristo, se reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu o direito de ser morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habitaria mais em templo formada pela mão do homem, mas
nessa noite se o Espírito Santo ainda habita em você. Por isso que essa tristeza não fica, por isso que essa vontade de parar não fica, esse desânimo não permanece, porque o Espírito Santo te impulsiona aí em frente, aí em frente, aí em frente. Eu vejo o Espírito Santo trazendo força, trazendo renovo para o teu coração. Alguém achou que você não terminaria esse ano na igreja, mas vai ter que ver você de pé, vai ter que ver você firme, vai ter que ver você constante da presença do nosso Deus. Aleluia. Grande Deus, Rei da glória. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Santo Deus, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo que o mundo não pode conhecer porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está consolando a tua alma nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo Consolador, Ele está tirando essa tristeza que há dentro da tua alma, está me impulsionando a dizer para alguém: ainda há esperança para você, ainda há esperança para você. A nossa esperança não é quem vai ser o próximo prefeito, a nossa esperança não está nos governantes dessa terra, mas a nossa esperança ainda está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele não mente, Ele não erra, não chega atrasado, não chega adiantado. Um dos seus atributos ainda é ser imutável, quer dizer, Ele não muda. Alguém pode ter mudado com você, mas Deus continua fiel. Timóteo, ainda que somos infiéis, Timóteo, Ele permanece fiel com a sua palavra. Rei da glória.